mais esse evangelho do nosso Senhor Jesus. Hoje a gente vai dar uma pesquisada, uma estudada. A gente saiu das epístolas de Paulo. Vocês estão lembrados, né, das epístolas de Paulo? Aquela maravilha que Paulo é responsável por mais ou menos 30% do Novo Testamento, né? Ele escreveu... O Novo Testamento são 27 livros. Os 4 evangelhos, as cartas de Paulo, as cartas de Tiago, Pedro, João, o Apocalipse, o Atos dos Apóstolos. Então, a coleção Novo Testamento ela é composta de 27 livros, que são esses livros que a gente está falando aqui. Desses 27, Paulo é responsável por 14. Então, você vê que, em quantidade, ele responde por mais do que 50% dos livros do Novo Testamento. E, em volume de versículos, é quase 30%. Ou seja, os versículos contidos nessas 14 cartas, do total de versículos do Novo Testamento, ele responde por mais ou menos 30%. Seguido de perto por Lucas, que responde por mais ou menos 27%, 26%. Então, é um grande autor do Novo Testamento, Paulo, né? E a gente hoje vai se debruçar um pouco nessas cartas, começar a estudar um pouco as cartas de Tiago. Acho que hoje não vai dar tempo para ver depois a carta de Pedro, a carta de João, que são apóstolos, que a gente vai ver que ninguém sabe se são apóstolos, porque tem uma controvérsia aí de quem é o Tiago que escreveu as cartas, porque ninguém sabe, porque tinham 4 Tiagos citados no Evangelho, né? Da questão, não foi Marco que escreveu, mas quem é Marco? Tem tantos Marcos que fazem parte no, né? É você ou é ele? É Marco? Sei lá. Então, eu tenho certeza que não. Não. Mas Tiago, a gente vai ver aqui que foram vários Tiagos aqui. Há uma preponderância em cima de que Tiago foi esse que escreveu, mas interessa. O que interessa é aquela velha história, é o conteúdo das cartas, né? Então, essas cartas de Tiago e Pedro, a gente vai entender o seguinte, que essas epístolas escritas pelos apóstolos Tiago e Pedro, elas são denominadas católicas ou universais, porque, diferentemente das de Paulo, se dirigem aos cristãos em geral, e não à comunidade ou pessoas particulares. Então, se a gente se recordar das cartas de Paulo, a gente vai se lembrar que Paulo escreveu por inspiração do Cristo, né, a partir do momento que ele estava preocupado, porque ele saiu fundando várias igrejas, e porque ele fundou várias igrejas, as pessoas estavam com algumas dúvidas, dificuldades, problemas, e ele precisava ir lá resolver. É como se Marcos saísse daqui e fosse criando vários núcleos de distribuição de sopa, né? Ele criou um núcleo em Jaboatão, criou um núcleo em Olinda, criou outro núcleo no Espinheiro, saiu criando núcleo em Bezerros, em Caruaru, em Afogado da Engazeira, saiu viajando e criando núcleos. Cada núcleo que ele criava, ele deixava uma pessoa responsável. E as pessoas começavam a fazer as coisas. Imagina a quantidade de problema que ia dar no núcleo. Ó, tá faltando material. Ó, não, fulano tá roubando material. Ah, não, ele tá fazendo a sopa do jeito que não era para fazer. Ele tá dando mais sopa para não sei quem. Começa essa confusão. Aí começam a ligar para Marco, para dizer, Marco, o que é que eu faço aqui? Tu deixasse fulano tomando conta, fulano foi embora. E quem é que toma conta agora? Ah, rapaz, tu deixasse fulano tomando conta para fazer o trabalho assim e ele está fazendo trabalho assado. Como é que resolve? Aí Marco começa a ficar perturbado, porque ele não tem como deixar o que ele está fazendo aqui e ir visitar cada uma das células que ele abriu. Assim era Paulo. Você imagine ele fundando igrejas, escolas religiosas, em várias comunidades, com culturas diferentes. Lembre que ele foi pregar aos gentios. Os gentios eram os não iniciados, eram aqueles que acreditavam em diversas escolas religiosas.
Então, ele foi fundar essas igrejas no seio daquelas comunidades. Então, as pessoas tinham culturas, valores. Aí ele chega e diz, não, agora o cristianismo é isso aqui. Só que tinha gente judia, tinha gente circuncidado, que já era iniciado no judaísmo, tinha gente de outras culturas. Imagina a confusão dentro das escolas. Aí Paulo, inspirado pelo Cristo, escreva. Aí Paulo começou a escrever para as comunidades. Ele escrevia, é como se Marco começasse a escrever. Eu vou mandar uma carta para o povo de Jaboatão, eu vou mandar uma carta para o povo do Espinheiro, eu vou mandar uma carta para o povo de Boa Viagem. Ou seja, ele começava a se dirigir para as igrejas que ele fundou. Daí, carta aos Tessalonicenses, carta aos Coríntios, ou seja, as comunidades que ele abria uma igreja. Entendeu? Cartas aos Romanos, que era uma carta que ele escreveu preparando a sua chegada a Roma. Carta aos Hebreus, que foi uma carta que ele escreveu aos seus irmãos de Jerusalém, que eram chamados hebreus. Então, ele escreveu uma carta aos hebreus, aos romanos, aos tessalonicenses, aos coríntios, e escrevia carta aos companheiros que fundaram as igrejas com ele, a Tito, a Timóteo, a Filemon. Então, eram cartas que ele escrevia diretamente a uma determinada comunidade com um determinado objetivo. Estas cartas aqui de Tiago e de Pedro, elas são denominadas católicas ou universais, porque elas não são dirigidas a uma comunidade ou a pessoas em particulares. Elas são analogias para serem faladas de uma forma geral. Ou seja, são cartas que a gente vai ver as cartas de Tiago, ele foca o sermão da montanha, a moral do Cristo. E aí ele se expressa em cima dos ensinamentos do Cristo, para qualquer um. Então, quando você lê a carta de Tiago, você não está estudando uma determinada passagem, um determinado conteúdo filosófico religioso, mas está entendendo uma interpretação que ele dá a respeito da moral do Cristo. Por isso que são chamadas católicas ou universais. Por que palavra católicas ou universais? Porque logo que surgiu, católica e universal era praticamente sinônimo, porque não existiam outras escolas do Cristo. Quando era católica, era do Cristo. Então, ser uma carta católica era universal, porque só tinha aquela escola. Hoje, com as diversas escolas religiosas, a partir do cristianismo, não necessariamente ser católica serve para todo mundo. Por isso que ele diz católica ou universal, porque tem cristão que não é católico. Está entendendo? Hoje, então, a palavra já é católica ou universal, porque é uma carta que serve para nós espíritas, que não somos católicos, mas é universal, somos cristãos. Né? Então, essa que é, mais ou menos, a interpretação disso que está dito aqui. Tá? A epístola de Tiago, que é essa carta de Tiago, ela se resume num conjunto de exortações morais sobre a paciência nas provações, a origem da tentação, o cuidado no falar, a importância da fé com obras, do bom relacionamento, da misericórdia e da oração. Então, você veja que isso aí é um conteúdo que ele extrai do Evangelho e fala sobre isso. Duas dificuldades surgem quando se propõe a estudar essa epístola. A primeira está relacionada à história e resistência religiosa de incorporá-la aos textos canônicos do Novo Testamento. De novo, aquela história. Vou botar esse texto no Novo Testamento ou não vou botar esse texto no Novo Testamento? Quem julga? Quem decide se vai botar o texto ou se não vai botar o texto? De novo, aquela velha confusão. Lutero não concordava de jeito nenhum com as cartas de Tiago. Por quê? Porque as cartas de Tiago falavam de uma fé com obras. E Lutero acreditava numa fé como destino de, digamos assim, construção da base religiosa. Então, a gente vai ver aqui que Tiago diz que uma fé sem obras é uma fé morta. Então, ele batia de frente com um dos princípios basilares do que ele acreditava de ser a fé, esse instrumento de transformação. Então, começa aquela história. Você disse, mas eu não concordo. Você falou, mas eu não quero. Aí começa aquela confusão. Né? Então, daí a dificuldade em relação à resistência de alguns religiosos para incorporar aos textos canônicos
do Novo Testamento. E a segunda diz respeito às dificuldades, também de natureza histórica, para identificar quem, de fato, é o Tiago, autor desta carta. Aquela história é Tiago. Sim, mas que Tiago? Qual é o CPF de Tiago? Naquela época não tinha CPF, né? Hoje em dia você podia dizer CPF número tal. E o CPF desse Tiago aí? Sei lá qual é o CPF dele. Então, de novo, meus irmãos, eu trago aqui a nossa fila, trazida por Emmanuel. Está aqui o volume 7 do Evangelho segundo Emmanuel. É esse livro aqui. É o último dessa coleção. Essa coleção tem 7 livros, né? O primeiro livro é os estudos de Emmanuel. Deixa eu ver qual é a ordem aqui. É o Evangelho de Marcos, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Aqui está a ordem. Tem 7 livros. O primeiro deles é o Evangelho. São os 4 evangelistas, né? Comentários do Evangelho de Mateus. O volume 2 é Comentários do Evangelho de Marcos. O volume 3, Comentário do Evangelho de Lucas. Volume 4, Comentário do Evangelho de João. Então, os 4 evangelistas, Emmanuel tem aqui um compêndio dos 4 evangelistas. Aí tem o volume 5, Comentário dos Atos dos Apóstolos. O volume 6, Comentário das Cartas de Paulo, que é aquele livro que a gente trouxe a semana passada. E o volume 7, Comentário às Cartas Universais e ao Apocalipse. Eu diria, meus irmãos, que quem quer estudar o Evangelho à luz do Espiritismo não tem um autor mais brilhante do que Emmanuel. Emmanuel é um autor brilhante da interpretação do estudo do Evangelho. Esses livros, ele é montado de acordo com aquelas pronós. Isso aqui é... Aquele e colocar assim, ordem. Exatamente. Só que a ordem não é o pão nosso, a ordem é o Evangelho. Então, isso aqui é uma resposta da doutrina espírita que nós somos cristãos. E Emmanuel pega o Novo Testamento, 7 livros, os 4 evangelistas, o Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo e as cartas universais e o Apocalipse. O que é isso? O Evangelho de Mateus não tem capítulo 1, versículo 1, capítulo 2, versículo 2, capítulo 3, versículo 3. Ele não tem aquela sequência. Emmanuel faz um estudo. Então, ele sai estudando capítulo a capítulo, versículo a versículo, e faz comentários. O trabalho maravilhoso que a FEB fez foi compilar essas informações aonde elas estavam, nessas diversas obras de Emmanuel. Então, por exemplo, a gente, quando pega um livro Pão Nosso, Fonte Viva, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida e Ceifa de Luz, que são aqueles 5 livros dessa coleção pequenininha que tem ali, são 5 livros, está ali, ó, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Fonte Viva, Pão Nosso e Ceifa de Luz. Cada livrinho desse aqui, quando a gente abre, tem um comentário evangélico. Emmanuel não escreveu esses comentários por acaso. Ele tinha um roteiro para escrever esses comentários. Qual era o roteiro de Emmanuel? O Evangelho. O Evangelho de quem? Do Cristo. O Novo Testamento. Então, Emmanuel comenta cada versículo do Novo Testamento. E essa aqui é uma compilação dos 7 grupos de livros do Novo Testamento. Estão entendendo, gente? Então, quem quiser estudar o Evangelho à luz do Espiritismo tem que ter esta obra. Por quê? Porque isso aqui é uma consolidação. Fonte Viva pode estar todinho... Ali está fora de ordem, isso. E aqui está... Aqui está na ordem do Evangelho. Ali está uma sequência que ele estudou. Porque às vezes você pode ter uma mensagem ali e a sequência está bem depois, você não... Exatamente. Então, mas você veja, aqui no finalzinho do livro, é interessante a gente ver isso aqui para a gente estudar o Evangelho, para a gente estudar a doutrina espírita, para a gente saber o que é a doutrina espírita, para a gente não estar com as informações soltas. Quando você pega um livro desse aqui, Fonte Viva, você vai pegar esse livro aqui e em algum lugar ele vai ter aqui
Está aqui, ó, no final do livro, ele vai ter aqui um índice por capítulos e versículos das obras. Então, neste livro aqui, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz e Fonte Viva, ele faz uma referência. Mateus, capítulo 1, versículo 21, está na obra, está na mensagem 174 do livro Vinha de Luz. Mateus, capítulo 4, versículo 4, está no capítulo 18 do livro Fonte Viva. Ou seja, a gente vê, mas a gente não entende. Quando a gente está estudando agora, a gente vai lendo e vai estudando. Que é mais direcionado. Mais direcionado. A gente está entendendo e está estudando a doutrina espírita. Estudo aprofundado da doutrina espírita. A gente está entendendo o psiquismo dos autores espirituais. A gente está seguindo uma lógica. Aí a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo. Bora estudar a doutrina espírita. A gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo. Está aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí a gente chega aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, aí tem dito aqui, ó. Cadê o índice? Tem um índice aqui também, que a gente também não estuda. Ou se estuda, não entende. O que a gente está fazendo aqui é aprofundando esse conhecimento. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, não me deixe mentir. Está aqui. Deixa eu achar. Tem aqui outro índice que ele mostra onde está cada coisa. Não vai me mostrar, não, é? Espera aí, rapaz. Será que nessa versão não tem? Não achei nessa versão, ó. Que onda. Nessa versão eu não achei. Que coisa. Mas sim. Hein? Deixa eu ver esse aqui. Não, eu vou pegar aqui, ó. Ó, aqui, ó. Você tem outra versão? É a mesma. É a mesma versão do Evangelho. É a mesma. Espera aí, que eu não vou ficar de mentiroso aqui. Espera aí. É mentira? Você chega aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos lá. É Evangelho. Não, não é na introdução, não. É um índice. É um índice. Vamos abrir ele aqui. Vocês estão vendo aí, né? É melhor que a gente está vendo aqui, ó. Esse aqui é a versão original, a primeira, da FEB. Nota explicativa. Aqui, ó. Pronto, aqui, ó. Olha aqui, ó. Índice de referências bíblicas. Você está vendo aqui, ó? Mateus. Estão vendo? Capítulo 3, versículo 10, está na página 317. Mateus, capítulo 5, versículo de 38 a 42, está na página 201. Capítulo 5 de Mateus, versículo 3, está na página 133. Estão entendendo, gente? Então, a doutrina espírita tem uma lógica metodológica de pensamento e de instrução. Isso aqui é o Evangelho de Mateus. Aí tem o Evangelho de quem? Continua de Mateus. Aí tem o Evangelho de Marcos. Agora, você vê que às vezes as pessoas menosprezam, mas a vida pergunta, olha, agora você abriu o livro que nem tem. Esse aqui, nessa versão não tem, não achei. Deveria ter. É. Ou tem ou não achei, né? Deveria estar aqui, né? Esse índice que você está falando aí, para a gente agora parece importante, mas antes a gente não... Ele se torna importante porque a gente faz o link com o Novo Testamento, né? Então... Mas quando a gente vai assim, ler o Evangelho, ninguém olha para isso. Não. E você não cria a referência do... Não tem, não. Bom, então, vocês estão vendo que aqui tem, porque o autor espiritual disse, eu vou deixar para a turma saber de onde eu pesquisei. Ou seja, não foi da cabeça de Emmanuel que ele criou o roteiro. Por exemplo, o professor Humberto tem dificuldade para criar a agenda de temas das palestras mensais. De onde ele cria aqueles temas?
Ele vai no Evangelho segundo o Espiritismo e pega um tema. Ele vai no Livro dos Espíritos e pega um capítulo. Porque aquilo ali é uma classificação que a doutrina espírita criou para nos apresentar uma doutrina. Então, quando a gente chega no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec compilou essas informações a partir das informações extraídas da interpretação dos textos do Evangelho do Novo Testamento. Emmanuel, quando comenta os versículos, ele comenta a partir... Aí a gente abre aqui, ó, Embainha tua espada. Esse título aqui, Embainha tua espada, ele tirou do Evangelho de João, capítulo 18, versículo 11, quando ele diz, embainha tua espada. Aí ele vai dar uma interpretação no pensamento de Emmanuel, segundo a doutrina espírita, o que é que quer dizer embainha tua espada. Então, vocês estão entendendo que tudo na doutrina espírita... Aí, por exemplo, quando ele diz onde está, você pode voltar lá no Evangelho. Está lá o texto. Vê o contexto, claro. Quando a gente faz uma palestra, quando eu pego essa frasezinha, eu trago o contexto do Evangelho para entender a história toda que ele sacou essa informação, né? Então está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de João, os Atos e as Epístolas. Está aqui que ele faz referência também no Evangelho segundo o Espiritismo. E o quê? Que a turma diz que não tem, que o Espiritismo não segue? O Velho Testamento. Está aqui, ó, o Velho Testamento. Está aqui, Êxodo, capítulo, versículo 2 a 18. Êxodo, versículo 18. Está citado nas obras do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, isso é o estudo, da gente entender o contexto da doutrina espírita. Está tudo citado aqui. Eu ouvindo um dia desse, aquele palestrante Jorge Elahá, que eu não sei se vocês sabem quem é um palestrante de Rondônia que fala muito bem sobre a doutrina espírita. Ele falava a respeito de que esse mandamento que Jesus nos trouxe, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, está dito com todas as palavras em Levítico, capítulo 19, versículo 18. Só que passou batido. Vou pegar aqui, ó, Levítico, capítulo 19, Velho Testamento. Velho Testamento. O Velho Testamento é a Bíblia hebraica. Isso. 19. Passei. Olha, está aqui, ó. Levítico, capítulo 19, versículo 18. Estão vendo aí o 18? Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Está dito com todas as letras. Então, como é que a gente vai discutir Velho Testamento e Novo Testamento? Como é que a gente vai discutir Velho Testamento, Novo Testamento e doutrina espírita? É um encadeamento lógico de informações. Nós seguimos uns aos outros. Nós estudamos em cima de uma matéria dada, só que nós aprofundamos. Quando Jesus chega, faz, não vim destruir a lei e os profetas. E toda a lei e os profetas eu resumo dizendo, amarás a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele pega tudo aquilo ali e resume. E aí os evangelistas, Marcos, Mateus, João e Lucas, os Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo e as cartas universais e o Apocalipse, é detalhada por um autor espiritual como Emmanuel, que estuda todo o Evangelho e coloca o conteúdo espírita em cima disso. Estão entendendo, gente? Então, quando a gente diz, quem quiser estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita, tem essa coleção. É porque aqui, ou então tenha todos os livros de Emmanuel. Porque ele tá lá dito, todos os livros de Emmanuel. Só que aqui ele tem uma lógica, aqui ele tem uma sequência. Estão entendendo, gente? Então, esse é o esforço da doutrina espírita de apresentar, digamos assim, a doutrina espírita aos espíritas, que muitas vezes
a gente não tem essa curiosidade e essa informação. A gente passa batido, né? A gente passa batido por essa informação. Né? Então, o professor Humberto, quando faz aquele trabalho que ele faz durante a semana, aquelas obras do Manuel, ele deixa bem claro essas situações. Pronto. Ele nos explica direitinho. Pronto. É fundamental que a gente tenha esse entendimento, essa interpretação de tudo isso. Então, está aqui no Evangelho de Emmanuel, e aqui, quando ele comenta, por exemplo, ele diz o seguinte: comentários às cartas de Tiago. Aí ele faz um comentário específico das cartas de Tiago. Aí ele diz, aí aqui, o que é que ele faz aqui também? Um índice. Ele faz um índice das cartas de Tiago e onde você vai encontrar cada uma das coisas que está comentada nessa obra. Então ele diz, as cartas de Tiago, ele diz, a saudação e destinatários, está no capítulo 1, versículo 1. A perseverança leva à perfeição, capítulo 1, versículo de 2 a 4. Ou seja, está tudo estruturado. É uma peça, digamos assim, metodológica para a gente entender as coisas. Então, as cartas de Tiago, elas resumem esses temas. E aí tem essas dificuldades de entender quem é Tiago, né? Duas hipóteses. Tiago, maior, irmão de João, o evangelista, ambos apóstolos e filho de Zebedeu, morto por Herodes em 44. Tiago, menor, irmão de Levi e Tadeu, apóstolos e filho de Alfeu e Cleófas, parente de Maria, e a aceitação atual de que foi escrito até 62 anos de sua morte. Nesse livro aqui, ele já fala em outros dois Tiagos. Tem mais outros dois Tiagos do Evangelho. Quanto mais você for pesquisar, mais você vai achar que tem outro Tiago na história aí, né? Então, sobre Tiago, Levi e Tadeu eram nazarenos e amavam a Jesus desde a infância, sendo muitas vezes chamados os irmãos do Senhor. Foram discípulos de Jesus, né? Seguidor de hábitos farisaicos, rigoroso cumpridor da lei de Moisés, apelo de Tiago vindo de Jerusalém e decisão difícil para Paulo. Concilia-te depressa com teu adversário. Esse Tiago, que imagina-se que foi o autor das cartas, é aquele Tiago que na obra Paulo Estevão vai se encontrar com Paulo e diz a ele: concilia-te depressa com teu adversário. E manda ele voltar para Jerusalém, para ele ir para Jerusalém se reconciliar com seus irmãos hebreus, com seus irmãos do Sinédrio. Aí Paulo volta, aí o pau canta, ele é preso, vai para a ilha, e aí começa a confusão de Paulo. Mas foi Tiago, pelas dificuldades que estava enfrentando em Jerusalém. Esse Tiago aqui, esse aqui foi o Tiago maior, Tiago menor, que é irmão de Levi e Tadeu. Foi esse que foi interpretado como sendo esse que foi chamar Paulo para ele voltar para Jerusalém. Foi esse Tiago que, quando Paulo saiu de navio da ilha que ele estava preso, que juntou os seguidores do cristianismo e foram acenar para Paulo no porto, que ele estava se despedindo. Né? Vocês lerem o livro Paulo Estevão, vocês vão ver todas essas narrativas aí. Né? Então, o que ele diz, resumindo isso, é que seja qual for a sua origem, ou seja, sem entrar no mérito de que Tiago foi que escreveu essas epístolas, essas epístolas estão escritas e dirigidas às 12 tribos de Israel, às 12 tribos da diáspora. A diáspora é aquele movimento de separação, de se espalhar. Não é? Isso está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 1, que são certamente os cristãos de origem judaica. Os cristãos de origem judaica, é para eles que Tiago escreve essas cartas, dispersos no mundo greco-romano, sobretudo nas regiões próximas à Palestina, como a Síria ou o Egito. Que esses destinatários sejam convertidos do judaísmo é o que confirma o corpo da carta. O uso constante que o autor nela faz da Bíblia supõe que esta lhe é familiar, ou seja, as citações que ele cita nas cartas mostra que ele conhece a Bíblia, conhece o texto da Bíblia, né? Tanto mais que ele procede nas suas argumentações, menos pelo modo de argumentações a partir de citações explícitas do que por reminiscências espontâneas e alusões subjacentes por toda parte.
Ele se inspira particularmente na literatura sapiencial, para extrair dela lições de moral prática. É aquela história, ele vai na prática, na vivência do evangelho, ele vai no sentido do dia a dia daquele que segue o Cristo, né? Ele não entra na questão acadêmica, teológica, ele vai para o dia a dia, para o embate, né? Mas depende também profundamente dos ensinamentos do evangelho, e seu escrito não é puramente judaico, como algumas vezes se tem afirmado. Ao contrário, aí se encontram continuamente o pensamento e as expressões prediletas de Jesus. Em suma, trata-se de sábio judeu-cristão que repensa de maneira original as máximas da sabedoria judaica em função do cumprimento que elas encontram na boca do mestre. Vemos seu ponto de vista cristão, sobretudo no enquadramento apocalíptico em que situa seus ensinamentos morais. Esses ensinamentos mostram também sua afinidade com os do Evangelho de Mateus mais judaico-cristão. Ou seja, ele vai focado na convivência do dia a dia do cristão que está vivenciando os ensinos do Cristo, né? A síntese dos principais ensinos das epístolas de Tiago. O benefício das provações. Então, no seu Evangelho, capítulo 1, versículos 2 a 3, e de 9 a 12, ele diz o seguinte: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva, porque sai o sol com ardor e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, você veja que ele vai narrando, interpretando o Evangelho do Cristo e aconselhando a todos nós, porque isso é um texto que não está sendo falado particularmente a um povo A, um povo B, a um missionário A, um missionário B. Ele está falando para todo mundo o benefício das provações. Bem-aventurado o varão que sofremos as tentações, porque quando formos provados, receberemos a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. A fé com obras. Aqui é um dos textos que é meio controverso com Lutero, né? Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Ele começa a questionar. O que é que vale eu dizer que eu tenho fé e não fiz nada? Né? Porventura, a fé pode salvá-lo? Olha aí. Porque a crença, a fé salva. Eu sou salvo pela fé. Né? Então, ele questiona, ele vai direto no... E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e se não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Você veja que aí você começa a imaginar que este Tiago é o Tiago que era um dos gestores e diretores da Casa de Pedro, a Casa do Caminho. Porque a Casa de Pedro, a Casa do Caminho, era uma casa de caridade, de acolhimento às pessoas sofridas, moribundas, necessitadas. Então, ele está falando baseado na vivência do cristianismo, da caridade. O que é que vocês estão falando? O que é que adianta eu estar aqui pregando o evangelho, falando do amor, da bondade, se a gente não está aqui exercitando a caridade, levando a sopa, levando o auxílio, o acolhimento, a conversa? O que adianta eu ficar fechado nas paredes, orando, rezando? Aí eu me lembro aquela historinha do camarada que era da prática e o outro que era acreditava muito na oração, na fé. Aí eu andando numa carroça, aí eu atolaram na lama. Aí atolaram na lama o que era voltado para a prática, disse, eu vou tentar desatolar a carroça. E começou a xingar, dizer nome, melou-se todo de lama, fazendo força, tentando
a carroça sair, e o outro ajoelhou-se e foi rezar. Jesus, meus anjos, meus queridos amigos, me ajude, tira a carroça da lama, aquele negócio. Passou o dia todo rezando, e o outro se lascando de trabalhar, sujando-se todo. Quando foi de noite, foram dormir, aí apareceu um anjo iluminado, aí apareceu porque estava todo melado, sujo de lama. Aí disse, bora, amigo, tirar a carroça. Aí ele tomou aquele susto assim, disse, o quê? Disse, não, tirar a carroça. Eu falei, não, quem estava rezando o dia todinho era ele aí, né? Não era eu, não. Aí ele fez, vamos, pai, vamos, deixa de ser besta, vamos tirar, porque Deus ajuda quem trabalha. Então, é muito isso em cima das cartas de Tiago, que ele diz aqui, né? Assim também a fé. Se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Né? Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. As nossas obras falam da nossa fé. Né? Então, essa é que é a máxima dessa passagem dos ensinos da Epístola de Tiago. E isso comprova que ele trata-se de uma pessoa que vivia das suas obras, porque as suas obras falavam da sua fé. Né? É um pouco isso que Chico Xavier nos diz, que, graças a Deus, a doutrina espírita tem como máxima, fora da caridade não há salvação. Porque se fosse fora da igreja não há salvação, como era o pensamento da igreja durante muitos séculos, eu não seria espírita. Então não é a igreja fechada numa fé cega, que não tem obras, é a fé, é a obra da caridade em todos os aspectos. A gente precisa aprender, precisa entender, mas precisa exercitar essa caridade. É claro que há muitas formas de exercitar a caridade, desde o simples ouvido, que você dá a alguém para ouvir a sua palavra, até a efetividade das ações, das visitas, de tudo isso que a gente faz. O Chico, por exemplo, tem um livro de Simonetti, quando nós começamos a sopa aqui, eu ganhei esse livro. Uma senhora que está em Minas agora, que ajudou muita gente, e tem um livro que ele foi convidado para inaugurar um centro espírita. Aí ele perguntou assim, qual é o dia da sopa? Então, nós não temos sopa. Então, o dia que vocês inaugurarem a sopa... Me chamem. Me chamam. É porque tem até umas passagens do Evangelho que diz o seguinte, vocês estudem, aprendam, eduquem-se, mas não esqueçam do amor. São as duas asas, né? Espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. Então, a gente não pode ficar só no instruí-vos. Daí o aspecto ciência, filosofia e religião da doutrina espírita. Qual é o mais importante? Né? Não tem, é um somatório. Mas no dia que a casa espírita perder essa característica de religiosidade, desse sentimento de amor ao próximo, a gente está fadado a gente vira um instituto de estudos científicos e acadêmicos. Então, a gente vai ser engolido pela eloquência acadêmica, se a gente não tiver a humildade do amor. Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, a gente tem que ter essa eloquência, a gente tem que ter tudo isso, mas tem que abrir as portas da casa espírita para socorrer aos necessitados, de toda a natureza. Os necessitados morais, os necessitados materiais, os necessitados de toda a ordem, que é um pouco o que essa casa faz com muita tranquilidade durante todos esses anos. Não é? Então, esse é o propósito. Né? Cuidado no falar, o outro aspecto que ele diz. Isso aqui é fantástico, esse texto dele, viu? Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Ou seja, com o freio na boca do cavalo, a gente dirige o corpo todo. Né? Vede também que as naus, sendo tão grandes e levadas por impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer que a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas.
Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana, mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus, de uma mesma boca procede a bênção e a maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Então está aí o carão e o puxão de orelha que Tiago dava na humanidade desde aquele tempo. Cuidado com a língua, porque esse instrumentozinho pode ruir a casa toda, ruir o relacionamento. Aí ele arremata com esse pensamento maravilhoso, que muitas vezes a gente fala e não sabe nem que é dele, né? O pensamento que direciona a epístola de Tiago está expresso nessas suas palavras. Mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Ou seja, vamos primeiro ouvir e vamos demorar para falar. Aquele velho ditado, a gente tem 2 ouvidos e uma boca, que é sinal de que a gente tem que ouvir muito mais. Né? Se a gente tivesse hoje nas redes sociais esse cuidado, a gente não é nem a língua, é o dedo, né? É o dedo, é o teclado. Né? Se você tiver com o teclado na mão, sai de pé. Se você tiver com raiva, sai de pé, porque você vai xingar alguém, vai esculhambar alguém, vai entrar em uma contenda. Então, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então, está aí esse outro cuidado dos pensamentos das epístolas de Tiago. As duas... Aí não, já vai entrar em Pedro. Não vou falar de Pedro hoje, não. Você não acha que essa tirada aí no final é o colorado da raciocinada fé? Esse aqui, né? Mas todo homem seja pronto para ouvir. Esse aqui? Como Kardec disse, fé raciocinada. Frente a frente. Exatamente. A razão em todas as épocas da humanidade. É a fé raciocinada. A fé raciocinada nos leva a tudo isso, né? Não é cega, não é aquela coisa que você é porque você tem que ser, é aquela coisa autoritária. Né? Porque você, às vezes, quando você quer educar uma criança e ela lhe pergunta por quê, você acaba perdendo a fleuma e diz, é porque seu pai está mandando. É porque seu pai está mandando. Então, não é porque você entendeu, é porque você manda alguém fazer. Né? E a fé raciocinada é essa maravilha que a gente está entendendo aqui, Carlos. A gente está tendo esse privilégio e graças a Deus, a gente cresce muito quando a gente estuda. Quando a gente estuda a doutrina espírita, as coisas vão se clareando na nossa cabeça. E a gente vai enriquecendo a nossa convivência, o porquê de tantas coisas. Né? A gente vai consolidando o cristianismo dentro da gente. Porque a gente tem que ter essa cultura cristã impregnada no nosso ser. Para a gente não cair nessa esparrela, dizer, não, eu sou espírita, mas o evangelho... Não, o evangelho está aqui. O espírito raiz segue o evangelho. Sim, a gente está vendo aqui os exemplos. É como tem aquela frase ali, de Emmanuel: abraçar o cristianismo é avançar para a vida melhor. Né? Então, a gente não pode esquecer dessa ligação visceral que tem entre o cristianismo e o judaísmo e que tem entre o espiritismo e o cristianismo. E que tem entre o judaísmo, porque a gente está vendo aqui que está tudo entrelaçado. Agora, a gente tem que entender que, à medida que a gente evolui, é que as informações, com base na ciência e na filosofia, que assentam na Terra, é que podem ser reveladas. Ainda essa semana eu estava abrindo uma dessas páginas de Emmanuel, eu não me lembro qual foi, acho que foi Caminho, Verdade e Vida, alguma lição em Caminho, Verdade e Vida, que ele fala
daquela passagem de Jesus, da materialização de Jesus no monte. Quando Jesus sobe ao monte com Tiago, com Pedro e com João, e materializa-se o espírito de Moisés e o espírito de Elias. E eles se materializam. E os apóstolos ficam encantados com aquela materialização. E quando eles descem do monte, Jesus vira para os apóstolos e dizem: cala a boca, não digam nada, porque a humanidade só poderá saber disso quando o homem ressuscitar depois da crucificação. Ou seja, eles viram um fenômeno mediúnico com Jesus, mas Jesus pediu aos apóstolos: ei, vai dizer não. Então, muitas vezes, a informação espírita, que nós já sabemos de tanta coisa, a gente não pode malbaratar. A gente não pode estar dizendo para quem não tem ouvidos de ouvir. Ainda, né? A fé raciocinada para a gente hoje está muito clara, porque a gente já consegue. Aí a pergunta é: o que é que eu vou fazer com isso que eu já sei? É o que o Tiago está dizendo aqui, é a fé sem obras. Eu estou com a fé raciocinada, parabéns, e daí? O que é que tu vai fazer com isso? O que é que tu vai saber com o tanto de informação que tu já sabe? É um maravilhoso, é um cientista, sim. E daí? Vai mudar o quê? A sua vida e a de alguém. Né? Então esse é que é o desafio da gente. Né? Então está aqui, meus irmãos, mais um autor espiritual que a gente se debruça sobre ele. Na próxima semana a gente vai ver Pedro, que é outro autor espiritual, que são esses leões do cristianismo primitivo que nos apresentam essa obra para que Emmanuel possa se debruçar sobre elas e nos apresentar essa visão espírita do cristianismo. E para que cada um possamos pegar cada texto desse aqui e detalhar e esmiuçar a respeito do nosso entendimento. É muita informação que a gente tem, né? Então vamos embora, fazer a nossa prece, que o tempo já urge, já chegou. E eu repito, quem quiser estudar Espiritismo à luz do Evangelho, coleção Emmanuel, o Evangelho por Emmanuel. Não tem roteiro mais tranquilo, mais seguro para a gente acompanhar. Né?